Todos precisamos ouvir o Evangelho, porque Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. E a palavra Evangelho significa literalmente boas novas, pois essa é a boa notícia de que Deus salva pecadores. E essa é a melhor notícia que o homem pode ouvir, pois essa mensagem não emana da terra, ela emana do céu. Ela não procede do homem, ela procede de Deus, o Criador. Mas existem pessoas, inclusive alguns líderes religiosos, que estão querendo adaptar o Evangelho para poder satisfazer o seu ego e fazer as suas vontades. E quando a igreja proclama o Evangelho diluído, que é só para agradar, ela se enche de homens carnais, covardes e que compartilham quase nenhum interesse pelas coisas de Deus. São pessoas que não estão arrependidas dos seus pecados, estão pouco se importando em viver uma vida digna e de caráter com o Senhor. E é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. E se isso te incomodou, eu te aconselho a não sair desse vídeo, pois essa pode ser uma mensagem de Deus especificamente para você. Portanto, assista até o final e vamos juntos em busca da verdadeira sabedoria que vem de Deus. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blank, sejam bem-vindos ao canal. Sabem, o que me transformou e me tirou do vício das drogas e me fez renunciar quem eu era foi o Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Deus. Mas hoje em dia, as pessoas querem adaptar a Bíblia ao seu modo de viver, como se tudo fosse permitido. E que geração é essa? Que pessoas são essas? Que tipo de cristão é esse que, ao invés de querer abandonar a velha criatura e ser transformado, querem viver conforme as suas vontades, querem adaptar Deus e a sua palavra nas falsas filosofias do mundo? Parece que não querem mais o Evangelho de Deus, mas sim o Evangelho do homem. E um dos maiores crimes cometidos pela presente geração de cristãos é a negligência do Evangelho. E é devido a essa negligência que nascem todos os nossos outros males. Pois o homem foi criado para ser centrado em Deus e não em si mesmo. E quando os cristãos têm o seu centro errado, o seu Evangelho será errado também. E basicamente, existem apenas dois evangelhos sendo pregados hoje em dia. Um centrado no homem e o outro centrado em Deus. E o evangelho centrado no homem promete ao homem que Deus lhe dará tudo o que ele necessita para tornar a sua vida na terra confortável e lhe dará um lugar no céu no final de sua vida. E esse é um falso evangelho, pois o verdadeiro evangelho, centrado em Deus, convida o homem a se arrepender dos seus pecados, negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. E arrependimento é abandonar o eu como centro de sua vida, é deixar de fazer a sua própria vontade e deixar de amar o dinheiro e as coisas do mundo. Porque o verdadeiro Evangelho de Cristo não existe dúvidas, existem frutos. O verdadeiro Evangelho de Cristo não amacia os egos das pessoas, mas os transformam em verdadeiros cristãos. O Evangelho verdadeiro não aceita subornos e não tem paz com as obras do mundo. O verdadeiro Evangelho de Jesus não tem medo da verdade e refuta a mentira a qualquer hora. Mas hoje em dia, muitos preferem agradar mais ao homem do que agradar a Deus. Muitos preferem agradar e se expor mais ao mundo do que se expor a Deus.
E isso é uma vergonha e uma tremenda falta de respeito com o Criador. E como podemos ver, tem muitos pastores e líderes religiosos que estão fugindo do verdadeiro conteúdo e da verdadeira essência da palavra. Muitos estão adaptando textos para agradarem o público e para satisfazer os egos, e Deus se enoja disso. Pois a Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável, Deus é imutável. E o verdadeiro evangelho não aceita novas revelações e nem adaptações. E em Romanos 1, do versículo 17, diz assim: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E o próprio Jesus Cristo não veio ao mundo para nos agradar. Ele veio para nos salvar do pecado. Ele veio para lançar o machado à raiz da árvore. E a raiz do pecado é essa: é estar centrado em nós mesmos, buscando e fazendo a nossa própria vontade. E se não permitirmos que o Senhor corte e arranque essa raiz de nossas vidas, nós seremos cristãos apenas superficialmente. E o inimigo pode, contudo, nos iludir, fazendo-nos imaginar que pertencemos a uma classe mais elevada do que os outros cristãos. E por causa da nossa doutrina, experiências e pelo padrão da nossa falsa igreja. E é assim que acabamos, sem percebendo, nos afastando mais e mais do verdadeiro evangelho e de Deus. Portanto, temos que ler a Bíblia e nos vigiar. E na segunda carta de Paulo, em Coríntios 4, do verso 2, diz assim: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus. E nós, cristãos, somos como que a esposa de Cristo, ou seja, somos uma só carne, pois nós somos o corpo de Cristo. Não que ele viva somente em nós, pois na verdade ele está ao lado de Deus, de onde antes havia vindo. Porém, através do seu Espírito, ele habita também em nós. Portanto, se somos parte dele e um só com ele, quem está nos preparando, nos santificando e nos edificando é ele mesmo sobre a sua própria casa, que somos nós. Como então seremos um com Cristo se estamos optando em viver no pecado e na corrupção? E essa é a pergunta com que eu finalizo essa reflexão. E que possamos nos analisar e ver o que estamos priorizando em nossas vidas. Que possamos enxergar a nossa verdadeira essência, que está em Deus, para que assim possamos viver com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E eu espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. E não se esqueça de deixar um like e de compartilhar. E que Deus possa abençoar a todos aqui presentes. Amém? Um forte abraço e fiquem com Deus.